Conhecido como Paulo de Tarso, foi um dos mais influentes escritores, teólogos e pregadores do cristianismo, cujas obras compõem parte significativa do Novo Testamento. Autor de 13 epístolas do Novo Testamento, antes de se converter ao cristianismo, era conhecido como Saulo e perseguiu os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém. Escreveu as cartas de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, Filemão, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, Efésios, Colossenses, Tito, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Nasceu em Tarso, na Turquia, e faleceu em Roma, na Itália, com 62 anos. Moisés, como descendente dos hebreus e obediente a Deus, teria libertado o seu povo do cativeiro no Egito e liderado uma longa peregrinação até a terra de Canaã. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números e Deuteronômio. Moisés nasceu no Egito e era da tribo de Davi. Morreu antes de atravessar as fronteiras do solo prometido, tinha 120 anos. João, o evangelista. João, o evangelista, foi um dos 12 apóstolos de Jesus e, além do evangelho segundo João, também escreveu as três epístolas de João e o livro de Apocalipse. Junto com seu irmão Tiago, foi convidado a seguir Jesus em suas peregrinações. Era considerado o discípulo mais jovem. É o autor do 4º e último evangelho pertencente ao Novo Testamento, o Evangelho segundo João. Nasceu em Betsaida e faleceu de morte natural em Éfeso, Turquia, com 94 anos. Felipe. Jeremias nasceu em uma família de sacerdote e pregou no Reino do Sul, Judá. Por aproximadamente 40 anos, ele pregou contra a idolatria e a imoralidade. Alguns chamam Jeremias de um profeta chorão por causa da mensagem triste que ele transmitiu e porque ele viu suas profecias referentes à destruição de Judá serem cumpridas. O livro de Jeremias contém 52 capítulos. Ele nasceu na cidade de Anatólia, no território de Benjamim, e faleceu quando tinha quase 100 anos, após a queda de Jerusalém no Egito. Diz a tradição que ele foi morto apedrejado. Esdras. Essa foi uma escriba que liderou o avivamento entre os judeus que voltaram do exílio na Babilônia. Ele ensinou as escrituras e levou o povo a se dedicar a Deus. O objetivo e missão dele era ver como estava a missão espiritual do povo judeu. Esdras tinha também autoridade para nomear magistrados e juízes para julgar o povo. Foi um homem de Deus abençoado em todas as suas atitudes, pois o Senhor estava irrestritamente com ele, cheio de fé e coragem, com uma alma comprometida em ajudar as pessoas a viver de acordo com as Escrituras, de acordo com o que as Escrituras ensinam. Nasceu na Babilônia e faleceu por 40 anos na Judéia. Rei Salomão. Salomão, também chamado de pregador, foi o terceiro rei do reino unificado de Israel, governando durante cerca de 40 anos, filho de Davi e Betseba. Também é escritor de provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Sua primeira esposa foi Naamã, filha do faraó Siamã. Salomão teve 700 esposas oficiais e 300 concubinas. Nos últimos anos da vida de Salomão, ele desobedeceu o mandamento do Senhor, casando-se com muitas mulheres fora do convênio. Nasceu em Jerusalém, foi o último governador de Israel como rei unido. Ele morreu de causas naturais, com cerca de 80 anos. Pedro era um pescador, casado com pelo menos um filho, morando em Cafarnaum. Conheceu Jesus quando este pediu para utilizar os seus barcos de modo a poder pregar para a multidão que o aguardava. Pedro ganhava a vida pescando e, mais do que isso, ele vivia para pregar.
Em seus últimos anos, ele escreveu a primeira e a segunda epístola de Pedro e também várias cartas para a igreja da Filadélfia. As pessoas desse período foram profundamente tocadas por ele. Ele nunca esqueceu o ensinamento de Jesus e antes de partir foi inspirado por eles durante toda a sua vida. Assim, quando Pedro tinha 53 anos de idade, Jesus apareceu a ele para ajudá-lo a cumprir sua missão. Nos últimos 7 anos seguintes, Pedro passou sua vida conhecendo a si mesmo. Um dia, no final desses 7 anos, ele foi crucificado de cabeça para baixo, assim trazendo sua vida extraordinária ao fim. Mulheres que tiveram sua participação importante na Bíblia. Lídia, uma mulher de generosidade e fé, empreendedora e temente a Deus, vendedora de púrpura, tendo sido convertida em Filipos pela pregação de Paulo. Apesar do seu sucesso no comércio, isso não a impediu de servir a Deus. Ana, uma mulher de palavra, mulher de oração, adoradora, fiel, mãe do profeta Samuel. Ana não podia ter filhos, mas ela confiava em Deus e orou com fé por um filho. Quando Deus lhe deu o que ela tanto desejava, ela dedicou seu filho ao Senhor em gratidão. O seu filho Samuel cresceu no templo e tornou-se um grande profeta. Abigail, pacificadora, prudente e sábia. Abigail impediu que uma chacina acontecesse em sua casa. Ela prezou pela paz e, para contar ao seu marido o que tinha feito, ainda esperou que ele tivesse sóbrio para lhe entender bem. Abigail era esposa de Nabal, um homem rude e mau. A ignorância de Nabal quase levou a sua família à destruição, a insultar o rei Davi. Abigail procurou pacificar a situação, culpando a si mesma pela situação. Então Davi a perdoou e sua casa foi preservada. Nabal, após tomar consciência do que fez, teve um ataque e morreu 10 dias depois. Após ficar viúva, Abigail tornou-se mulher de Davi, tendo um filho chamado Gileade, Dorca ou Tábita, a famosa mulher que foi ressuscitada. Tábita não se prendeu ao dinheiro, mas dava aos necessitados. Ficou conhecida como uma mulher que praticava boas obras e amada por muitos. Era uma serva de Deus que se dedicava a praticar boas obras. Nos tempos da igreja primitiva, ela ficou doente e morreu. Ao saber da presença de Pedro na cidade, alguns discípulos de Cristo o chamaram. A sós no quarto, Pedro orou e Dorca voltou à vida para a honra e a glória do Senhor. Ruth, leal, dedicada, trabalhadora e fiel a Deus. Ruth não era israelita, mas ganhou um lugar entre o povo de Deus por sua dedicação a Deus e o seu amor à sua sogra. Ela abandonou sua casa e família para servir a Deus. Trabalhadora e respeitosa, Ruth conquistou o coração de Boaz e foi a bisavó do rei Davi. Maria, mãe de Jesus, humilde, obediente, pensadora. Quando o anjo veio lhe trazer a boa notícia da gravidez, Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela estava pronta para fazer aquilo que era a vontade de Deus. Maria era uma jovem simples, que foi escolhida para uma grande missão, ser a mãe de Jesus. Ela não rejeitou essa missão, mas aceitou com fé. Maria certamente ajudou a educar Jesus e anos mais tarde o viu ressuscitado em glória. Débora, juíza, profetisa, líder de guerra. No período em que Israel já estava na terra prometida, mas não tinha um rei, Deus levantou juízes para comandar o povo. Esses juízes conduziam atividades militares de serviço. E esse foi o papel de Débora. Agia como boca de Deus e instruía o povo sobre como agir. Quando Baraque, então líder de guerra, teve receio de assumir seu povo diante do chamado de Deus, Débora assumiu seu lugar e liderou 10.000 homens em batalhas. Debaixo da liderança de Débora, Israel teve paz durante 40 anos. Sara, cheia de fé,
respeitosa e mãe do povo de Israel. Para sempre lembrada como a mulher escolhida por Deus para gerar seu povo, por ter acreditado que Deus poderia fazer o impossível. Abandonou tudo para viver em tendas pelo resto da vida. Ela ficou sempre ao lado de Abraão, seu marido e pai da fé. Sara creu em Deus e com 90 anos o seu sonho realizou-se e ela teve um filho. E Deus encheu o seu coração de alegria. Miriam, irmã mais velha de Moisés, profetiza e líder de louvor. Miriam nasceu e cresceu como escrava no Egito. Ela foi responsável por cuidar do seu pequenino Moisés e anos mais tarde libertou seu povo da escravidão. Além de líder de louvor, Miriam era profetisa e muito respeitada entre os hebreus. Agiu como conselheira de Moisés e ficou ao seu lado durante toda a sua liderança. Ainda que tenha sido rebelde por um momento, foi fiel a Deus e obedecendo às suas ordens. Rainha Esther, inteligente, sensata e corajosa. Diante do perigo contra seu povo judeu, Esther soube convencer o rei de que estava sendo ameaçada e a solução foi encontrada. Esther era uma jovem israelita que ganhou o maior concurso de beleza do seu tempo e tornou-se rainha da Pérsia. Ela foi muito corajosa e arriscou a sua vida para salvar o seu povo de um grande massacre. Deus deu beleza, graça e inteligência a Esther para que ela pudesse proteger o seu povo. Almeida, tradutor da Bíblia. João Ferreira Anes de Almeida, ou simplesmente João Ferreira de Almeida, foi um ministro pregador da Igreja Reformada nas Índias Orientais Holandesas, reconhecido especialmente por ter sido o primeiro a traduzir a Bíblia Sagrada para a língua portuguesa. A sua tradução do Novo Testamento foi publicada em primeira vez em 1681 em Amsterdã. Almeida faleceu antes de concluir a tradução do livro do Antigo Testamento, chegando apenas aos versículos finais do livro de Ezequiel. A tradução dos demais livros do Antigo Testamento foi concluída em 1694 por Jacob Openden Arthur. Hoje temos vários exemplares desse livro sagrado, em hebraico, samaritano, aramaico, grego, latim, inglês, espanhol, alemão e várias outras línguas, com um único autor, Deus, com inspiração do Espírito Santo. A Bíblia fechada parece ser apenas um livro, mas aberta é a boca de Deus falando. Use sem restrição.